Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou o Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. Hoje a minha conversa foi com Rafael Freitas. Ele é o pai de primeira viagem da Helena. A Helena nasceu faz 4 meses e ele vai nos contar como foi primeiramente o seu relacionamento com o seu pai, quais legados ele recebeu. Ele também vai nos contar como é a sua relação com a Helena, quais legados ele quer deixar para ela, e ele também vai nos falar como foi o momento de reconciliação com o pai dele. Acompanhe comigo essa entrevista, você vai se emocionar. Que Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. E hoje eu estou aqui com meu amigo, irmão em Cristo, Rafael Freitas. Ele é o pai de primeira viagem que eu vou entrevistar hoje aqui. Rafa, obrigado por ter aceitado, irmão. Legal, Vini. É importante dizer que o prazer é meu, principalmente a honra de estar participando desse seu projeto aí. Muito obrigado pelo convite. Legal, Rafa. Rafa, então assim, antes de mais nada, antes de nós entrarmos propriamente dito aqui nos assuntos de paternidade, fala um pouquinho para nós sobre o seu histórico familiar, para que o pessoal que ainda não te conhece, te conhecer um pouco, e o que você faz atualmente. Legal. Falando do histórico familiar, eu sou o mais velho de 3 filhos. Tenho uma irmã que é a caçula de 13 anos de idade, tem a do meio que tem 23, né? E infelizmente meu pai faleceu, né, de Covid o ano passado. Foi uma perda muito grande pra gente, mas tem a minha mãe que tá aguentando as pontas aí da família até o momento. Falando um pouco do meu passado familiar, meu passado não foi tão bom em relação ao meu relacionamento com o meu pai, né? Eu tive um relacionamento conturbado até meus 20 anos de idade aí com o meu pai. Era um relacionamento bem complicado, né? Onde eu pude aprender muita coisa ruim, infelizmente, e também muita coisa boa, né? Eu trago dessa conturbação toda aí, desse relacionamento todo, muita coisa boa para minha vida até hoje. Nos dias de hoje eu sou casado, sou pai da Helena, sou comprador de profissão, tenho 15 anos de experiência aí no setor de compras e hoje eu trabalho para a maior multinacional aí do mundo, né, que é a Nestlé. Eu estou há 3 anos lá e estamos seguindo a carreira. Rafa, você mencionou agora na sua fala, nesse relacionamento conturbado com seu pai, que você aprendeu coisas boas, coisas ruins. Você consegue destacar quais foram as coisas boas que você aprendeu nesse relacionamento com seu pai? Sim, consigo citar algo que eu trago para minha vida até hoje, né? Acho que foi um dos maiores ensinamentos aí que ele me deixou nesse período ruim aí, conturbado que nós tivemos. Meu relacionamento com meu pai era da seguinte maneira, né? Meu pai, eu entendo hoje que ele não evoluiu em relação à idade dele. Então, meu pai, no auge aí dos seus 50 e poucos anos, ele acreditava que ele era um meninão de 18, né? Então, e a minha briga com ele, as nossas brigas eram realmente sobre responsabilidades, né? Então, o que ele cobrava de mim na época não era condizente na minha idade, né? Eu entendi que não era condizente, e ele também não fazia 1/3 do que ele me cobrava. Então eu entrava nos parafusos, cara, a minha mente dava uma bugada. Como que ele tá me cobrando isso nessa idade que eu nem sei como fazer, sendo que ele não faz nem um pouco do que ele me cobra? E aí a gente vinha, né, eu cresci sendo massacrado por essa cobrança dele, a nível de eu ter que fazer às vezes de homem dele dentro de casa, né, de marido, de pai, eu ter que trabalhar para trazer as coisas para dentro de casa e meu pai nem se preocupar se estava faltando alguma coisa, se não estava. Muitas das vezes eu tive que tratar feridas da minha mãe, feridas das minhas irmãs, eu tive que fazer o papel realmente ali de pai, né, na vida da minha mãe e das minhas irmãs, né? Então foi muito conturbado e o que eu trago de bom até hoje é isso. Então eu creio, não estou aqui, não quero ser aqui
ou como que eu posso te dizer, eu não quero me vangloriar aqui, mas eu creio que eu passei muita coisa relacionada, tenho muitas experiências relacionadas aí à paternidade, à família, que eu vou conseguir não passar de letra, mas eu vou ter uma experiência já de como não tratar a minha esposa, de como não tratar a minha filha. Então eu acredito que a situação ruim que eu passei com ele, né, os desafios que eu tive com ele, me trouxeram uma experiência, uma inteligência, uma sabedoria para conduzir a minha vida de casado e minha vida de pai agora também, né, nesse exato momento. Olha só, então, assim, apesar de toda a dificuldade, de uma certa forma, a sua história te preparou para poder ser o pai que você é hoje, o marido que você é hoje, né? Sim, tenho muita coisa que aprender, principalmente quando a gente segue as leis de Cristo aí, do Evangelho, né? A gente segue as leis do nosso Senhor. Eu creio que tem muita coisa que aprender, muita coisa que pôr em prática ainda, né? Mas eu acredito que os calos que eu trago aí, não falo nem nas mãos, mas na alma, no próprio espírito aí, eu acredito que me dá uma certa bagagem e eu não começo do zero. Eu acredito que eu pelo menos um degrauzinho acima ali de quem nunca passou por o que eu passei, eu já estou, entendeu? Mas a escada da vida aí é longa e eu creio que de degrauzinho em degrauzinho eu vou cumprir o meu propósito aí, como pai, né? Pai de família, esposo. Nossa, Rafa, você usou um termo forte, os calos que eu trago na alma. Rapaz, fortíssimo isso. Isso gerou uma reflexão grande em mim agora aqui. E olha, agora que você falou, me caiu uma ficha. Realmente, eu tenho lidado com muitos homens com calos na alma, viu? Muitas feridas emocionais. E, realmente, se forem homens sábios e souberem usar isso a seu favor e a favor da família, com certeza a gente consegue transformar a próxima geração mais forte, né? Com toda essa experiência, essa vivência toda que você passou. Rafa, com quantos anos você se tornou pai? E o que mudou na sua vida com a paternidade, meu amigo? Legal, Vini. Me tornei pai com 33 anos de idade, no finalzinho do ano passado, né? E o que mudou, cara? Se eu te falar que tudo é muito vago, né? Mudou tudo. Obviamente, a gente sabe que muda, mas eu acredito que principalmente o senso de responsabilidade, né? Algumas coisas, principalmente coisas simples, cara, coisas simples. Os gastos, né? Eu sempre fui muito gastão. Camila que me trazia ali na rédea, entendeu? E ela me ajudou muito nessa parte, mas eu acredito que a partir do momento que a Camila falou, tô grávida, eu acho que virou uma chave, né? Pra você ter uma noção, eu todo mês comprava uma peça de roupa pra mim. Eu toda vez comprava alguma coisa pra Camila e a gente gastava muito nesse sentido, né? Então, eu me vejo hoje com roupas que eu comprei há mais de um ano atrás, cara. Tipo, um tempo antes de descobrir que a Helena viria ao mundo e desde agora tá aqui. Então, eu acredito que nessa parte financeira, né, não estou como eu queria estar, mas eu acredito que mudou muito na nossa vida, né? Mudou muito na nossa vida. E não adianta, cara, não adianta. É um tema que quem é pai de primeira viagem aí, até os que não são, sabem, né? Que não adianta, por mais que você se programe, não adianta que por mais que você pense, se estruture, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe como que vai ser, mas até que o Senhor tem nos sustentado também. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, sim, mas eu creio que é só por Deus, cara. Eu não sei de onde saiu tanta fralda até o momento, eu não sei de onde está saindo tanta roupa. Eu sei que todo mês a gente tem a provisão de Deus, mas a gente está procurando fazer a nossa parte. Então, esse senso de responsabilidade financeira, ele aumentou muito. Outro ponto também que eu vejo é um exemplo simples, no trânsito. No trânsito eu andava acelerado, eu tinha que fazer minhas horas, eu tinha que cumprir meus objetivos, então eu sempre andava um pouco acima da média, né? Respeitando ali as leis de trânsito, mas sempre andava um pouco acima do limite de velocidade. Então, agora a partir do momento que a Helena entrou dentro do carro, não sei,
É como se estivesse tirando carta, fazendo exame. É cinto, ver se o retrovisor tá certo, pergunto se ela tá com cinto, pergunto se a Camila tá confortável, pergunto se eu posso ir. Antes não, nem colocava cinto e saía andando, né? Então, falando de coisas simples, né? Mas agora falando de uma responsabilidade maior e muito mais séria, eu vejo que a Helena, né? Eu vejo que nossos filhos, eles têm um papel de trazer, sim, mais responsabilidades para a gente e a maior responsabilidade dela, né? Que eu creio que eles despertam em nós, que é mantê-los no caminho, né? Desde pequenos, mantê-los no caminho do evangelho, né? Porque eu penso assim, não vai adiantar nada eu falar para ela de algo, né, que eu vivo, das vezes que ela vê o que eu e a mãe dela vive, se a gente não instruiu, se a gente não falou, se a gente sequer, né, mostrou para ela, trouxe o conhecimento para ela, trouxe a existência para ela, entendeu? Então eu penso que é a nossa maior responsabilidade hoje, e isso tem brotado cada dia mais, principalmente em nós, não somente em mim, é de manter a Helena no caminho, entendeu? Então, desde já, eu vou... Ontem mesmo eu estava lendo a Bíblia, eu falei, a Helena tá aqui, Camila tá tomando banho, eu vou ler para ela. Então, eu sei que ela não vai entender nada, né? Mas parece que tem algo na psicologia, né? Tudo que a gente fala hoje, na idade dela, pode ser que ela guarde algumas coisas no cérebro dela, não sei. Enfim, eu ouvi isso de alguém, né? Então, já que é assim, vamos começar a falar do que é certo, vamos começar a falar do que realmente importa para nós, o real motivo que ela está aqui. Então, eu creio que a responsabilidade do evangelho na vida dela, a gente entregar o evangelho para a vida dela, tem sido a maior e o maior desafio, né? Porque tem dias que a gente não tem forças para orar, não tem forças para ler uma palavra, e o que me revigora, né, essas energias, é saber que eu tenho uma responsabilidade maior, né, maior que financeira, maior que essa questão do trânsito, maior até que, tipo, educacional, né, pensando na formação dela, que é o evangelho na vida dela, entendeu? Então, eu creio que isso tá gritando na gente, né? Nossa, Rafa, essa questão que você mencionou, de que agora quando você entra no carro, você observa se ela está com cinto, se os retrovisores estão ok, isso evidencia muito o lado protetor do pai, do marido, né? Ou seja, eu vou proteger para que ela não corra risco, para que a mãe, né, a minha esposa não corra risco. Naturalmente, o homem acaba por fazer essa função de proteção. E como a família ganha? Quando a mãe sabe que ela pode se preocupar com o bebê, porque o pai vai estar ali cuidando das ameaças externas que podem alcançar ali a mãe e a bebê. E essa questão que você mencionou do lado financeiro também, isso também mostra essa proteção. Opa, agora a gente precisa remanejar, porque nós temos aqui a Helena, e isso evidencia muito também o lado protetor. Eu acho essa é uma das belezas do homem, né, do pai, do marido. Nós automaticamente nos colocamos como aqueles primeiros protetores, aqueles escudos para deixar a mãe, os filhos em segurança. E quando você falou, ecoou esse conceito por trás das suas palavras, muito bacana. Ô Rafa, e como é o seu relacionamento com a Helena hoje? Você mencionou que ela é muito novinha, ela praticamente acabou de nascer, mas como que você interage com ela? Como que é você e a Helena ali, no dia a dia? Cara, eu tento, mas eu confesso que eu não tenho conseguido, né, mimar, cara. Eu preciso ser mais, assim, coerente, né, com as coisas. Porque, cara, como Deus fez ela linda, cara. Não é só porque é minha filha, mas como Deus foi tão generoso com a gente, né. Então, eu sei que eu tenho que, ao passar do tempo, eu tenho que me dosar mais, entendeu? Não, lógico, a gente tem que mimar nosso filho, a gente tem que amar nosso filho, mas agora sim. Então eu tô procurando, cara, eu acordo, eu vou lá, fico cheirando ela, eu fico apertando ela, eu fico falando, pai te ama, eu sei que você não deve estar entendendo, mas o pai te ama, isso é a melhor coisa que aconteceu pra gente, sou grato a Deus, e assim, a Camila, se ela for ver, mas acredito que ela está ouvindo, né, essa entrevista, que me perdoe. Mas, cara, é um amor totalmente diferente. Eu acho que ela não vai ficar com ciúmes, né? Mas é um amor totalmente diferente. E assim,
É um amor, cara, que às vezes eu me pego fazendo coisas com ela que, tipo, eu era fechado. Eu era muito fechadão porque eu não tinha visto meu pai, eu não tinha visto da minha mãe. Então eu não sei da onde que vem isso, entendeu? Então eu tô mimando mesmo, mas a Camila de vez em quando fica brava comigo também, porque eu chamo a atenção da Helena. A Helena tem 4 meses, mas eu chamo a atenção dela. Porque dá para você perceber que com 4 meses a criança já sabe, já tá começando a entender muita coisa. Então já vou dando uma cortada, vou dando uma tesourada em umas emoçõezinhas dela para ela entender que, meu, a gente vai te mimar sim, mas quando tiver que falar sério com você, a gente vai falar. E assim, eu tô vivendo sensações e emoções, já que a gente tá falando de paternidade, que eu não tive com a minha mãe, com o meu pai. Então, não sei se Deus está me proporcionando, não sei não, acredito que sim. E Deus está me proporcionando eu viver isso, mas de uma forma diferente, sendo o outro lado da moeda, entendeu? Sendo o outro lado da história. Como eu não tive como pai, né, não vou deixar de dar para o meu filho, né? Porque os antigos têm essa história, você tem que relevar, porque foi a criação do seu pai, foi a criação dos seus avós, que veio de geração em geração. Tudo bem, pode até ser que seja, mas eu acho que cabe a mim e a Camila quebrar tudo que vem de gerações passadas. Eu acho que esse foi o momento, né? Começou, não sei, vou entrar nesse ponto aqui, você me perdoa até esticar um pouco da pergunta, mas a gente conseguiu quebrar muitas maldições hereditárias, cara, muitas maldições, né? Na minha família e na família dela, todos os filhos foram gerados num sexo fora do casamento, num relacionamento sexual fora do casamento. Então, a Helena não. Eu creio que Deus tem os seus planos, nós sofremos até entender os planos de Deus, mas a Helena não, ela foi gerada dentro de um casamento, né? Dentro de um casamento cheio de paz, cheio de alegria, cheio do evangelho de Deus. Então, meu relacionamento com a Helena está sendo totalmente diferente do que eu imaginei um dia, né? Por mais que eu sofresse com meu pai lá atrás e eu falasse, quando eu tiver o meu filho, eu vou fazer totalmente diferente, eu creio que hoje eu estou fazendo sim diferente, além do que eu imaginava ter condições de fazer, entendeu? Nossa, e você falando isso mostra realmente o poder que o ser humano tem de escolher o que ele quer fazer, se ele vai reproduzir ou não esses legados transgeracionais, as maldições hereditárias. Nós temos esse livre-arbítrio, esse poder de essa liberdade, essa escolha. É possível, quando nós nos tornamos adultos, escolhermos se nós vamos dar continuidade ou se nós vamos mudar. E, você falando isso, cara, me veio isso na mente e realmente é muito bonito mesmo. Eu tenho o privilégio de conhecer a Camila, já segurei a Helena no colo também, e ver vocês assim junto e te ouvindo falar agora que assim, realmente, vocês têm essa força. É um privilégio poder conviver com vocês, viu, Rafão? Amém. E é uma honra ouvir isso de vocês, né? Porque a gente se conheceu aí meio que, como que eu posso dizer, no anonimato, né? Na questão da supervisão aí da célula e tal, mas a gente é muito grato à vida de vocês, porque a confiança que vocês depositaram na gente aí em relação ao período espiritual da nossa vida foi sensacional, e a gente é grato, né, pela vida de vocês aí ao Senhor eternamente, cara. Amém, amém, Rafão. E o que você faz para se desenvolver como pai? Você costuma ler algum livro? Você acompanha algum youtuber? O que você costuma fazer, Rafão, para se desenvolver como pai? Cara, eu confesso que eu sou muito preguiçoso para ler, né? Sou muito preguiçoso mesmo, né? E o que eu tenho lido é Bíblia, cara, é Bíblia. Não quero aqui ser hipócrita ou, né, eu falar, tá aí o crentão, tá aí o cara que conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não, a Bíblia tem falado muito comigo, né? Então eu tenho lido muito a Bíblia e eu creio que tá certo, né? Tudo que nós precisamos para nossa vida tem na Bíblia, né? Todo conhecimento que nos falta tem ali na palavra de Deus. Mas eu tenho tentado parar e fazer a seguinte pergunta para mim, será que Jesus se alegraria ou se alegra no que eu estou fazendo? Ou vai se alegrar no que eu vou fazer com a Helena? Porque, tipo, eu tenho na minha mente, né, como se fosse um projeto, né? A Helena agora não sabe falar, não entende o que eu falo, mas vai conseguir introduzir alguma coisa do reino para ela. Mas daqui a pouco, uma certa idade, ela vai começar a andar, a falar, aí já está na hora de uma escolinha dominical. Então a gente tem um projeto, mas a gente sabe que a nossa sabedoria, às vezes, é falha, né? Então eu tenho orado muito, cara. Tenho orado muito, lido muito a Bíblia e pedindo que o Espírito Santo me conduza, cara.
me conduza, porque nossa mente pode falhar uma hora, nossos conceitos como de pais, né, nossos conceitos de família podem falhar. Muitas das vezes por conta de algo que não está curado ainda, de alguma etapa que não foi ainda vencida por nós nessa questão familiar. Então, eu creio que a gente pode falhar se a gente não tivesse auxílio do Espírito, né? Então, se eu errar, né, eu quero também ter a sobriedade de assumir o erro, mas eu quero sempre estar sendo guiado pelo Espírito. Eu sei que na hora de um nervoso, né, porque querendo ou não, a gente é ser humano, a gente acaba desconectando um pouco do Espírito ali, mas a minha oração tem sido que o Espírito Santo me guie, principalmente com ela. Se eu der cabeçada e somente eu sofrer, não afetar ela, não afetar a Camila, eu aguento o baque, mas eu peço que o Espírito não deixe eu errar com elas, porque eu sei que eu vou sofrer dobrado, né? Sofrer em ver elas naquela situação, enfim. Né? Então, eu tenho orado muito pedindo... Então, essa tem sido a minha principal ferramenta. O Espírito Santo me guie, né? E tem ajudado, porque Deus sabe o que faz. Eu sou preguiçoso para ler. YouTube tem hora que eu não tenho paciência, né? Então, enfim... a única saída que eu vi ali, mais cômoda ou não, tem dado certo, é na oração, cara. Amém. Talvez é a saída mais poderosa mesmo. Talvez não, de fato né? Estar em contato com o Senhor e comunhão com Ele ali na sua palavra, realmente é o melhor caminho que a gente tem que estar mesmo. Rafa, e qual é a sua visão? Qual é o impacto da ausência da paternidade para o indivíduo? Como que você vê essa questão? A ausência da paternidade. Cara, quando eu penso em ausência de paternidade, me vem a cabeça, me vem assim, como concepção, a ausência de um pai que faleceu e não conseguiu cuidar do seu filho, né? E a ausência de um pai vivo que não comparece com os deveres e as obrigações ali de um pai, né? Eu vivi a maior parte da minha vida com essa ausência do meu pai vivo, né, e não cumprindo os papéis ali de pai. Tá certo, em algum momento faltou ali também a minha obrigação, que era ser mais amoroso com meu pai, enfim, eu entendo isso também. Mas, remetendo à sua pergunta, eu creio que a minha maior resposta é que a ausência da paternidade hoje na vida de um filho, eu creio que faz total diferença pro lado negativo, né? Porque como você muito bem citou, né, a presença de um pai, ela traz segurança, que as mães de plantão não se sintam ofendidas, né? A mãe tem um instinto super protetor, né? A mãe é referência de proteção, a mãe é referência ali de como que eu posso te dizer, daquela coisa mais sentimental, né? Agora o pai não. O pai eu cresci assim, senti a falta dessa proteção mais na razão, né? Então a mãe um pouco mais emocional e o pai um pouco mais na razão ali. Porque quantas das vezes eu fiz coisa errada, minha mãe passou a mão na minha cabeça. Não, filho, vem cá, só não faz mais ali, não vou falar pro pai. Porque eu sabia que se ela falasse pro meu pai, o chicote ia estralar, entendeu? Então, não que o pai tenha essa figura de ditador, de tirano, não. Mas eu creio que impacta, sim, nessa visão. Poxa, meu pai, meu melhor amigo, meu pai é o cara que vai me defender se eu tiver alguma coisa, alguma briga na rua, na escola, enfim. Meu pai é o cara que vai me falar as verdades que eu quero escutar. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Às vezes eu queria ouvir muita coisa do meu pai e meu pai não me falava, né? Então eu creio que impacta muito negativamente, né? E acredito que até na formação do caráter, né, da pessoa. Aí, se você me permitir, acredito que você vai fazer uma pergunta, né? Você poderia me fazer uma pergunta. Rafa, mas se você sentiu falta, como que hoje você fala que você conseguiu, né, ter esse conhecimento, ter essa sabedoria e passar por algumas coisas hoje que você não sofreria tanto, né? Como você conseguiu essa bagagem? Porque Deus foi bom demais comigo. Eu tive meu pai biológico e tive mais ou menos uns 2 ou 3 pais aí postiços, né, que a gente falava na época. Um deles, meu avô, Meu avô era um cara assim, sim, não, velho. Então, e eu morei com ele boa parte, né, da minha vida, né? Enquanto eu era jovem, adolescente. Então, meu avô me doutrinou, cara. Realmente ele me doutrinou. Falou, Rafael, é sim, não.
tinha umas más amizades na época, meu avô me pegou, me puxou a orelha e falou assim, eu não vou te bater porque eu não sou seu pai, mas na hora que seu pai chegar, eu vou contar pra ele o que tá acontecendo. Você entendeu? E meu pai não fazia nada. Aí no outro dia meu avô me chamava, ó, sei que seu pai não te falou nada, mas o certo é você não fazer isso. Então, assim, querendo ou não, fez a figura do pai, fez o papel do pai, né? Meu avô por parte de pai, né? O pai dele, né? Pai do meu pai. Então, faz sim toda a diferença. Então, eu dou graças a Deus que pelo que faltou, né, na figura do meu pai biológico, eu tive na figura do meu avô paterno e de um irmão do meu pai também, que é meu terceiro pai, eu costumo falar. É um cara que me apoiou desde quando eu estava no ventre da minha mãe, né? Porque não tive a oportunidade de dizer aqui, mas eu acho que minha mãe fala que não, né? Porque mãe é mãe, mas eu acredito que pelo que eu vivi, né, e relatos que eu ouvi de familiares, a minha gravidez foi uma gravidez indesejada, entendeu? E desde então, quando esse irmão do meu pai ficou sabendo disso, meu pai sumia, né? Na época, minha mãe morava na casa da minha avó, mãe dela. Eles moravam em casas separadas, cada um morava com seus pais. E meu tio não, o irmão do meu pai sempre esteve ali, perguntando pra minha mãe o que ela precisava, sempre comparecendo, entendeu? E eu acredito que é isso, faz muita falta, cara. E impacta negativamente, sim, a figura de um pai aí na vida de uma pessoa, seja ele homem ou mulher, e também na sociedade. Nossa, e muito bacana você ter por trás de você esse legado, né, dos homens da família ali do seu pai, né, o seu avô, o seu tio. Então, assim, você carrega com você essa força masculina também ali, né? Então, assim, o seu pai te entregou o que ele tinha, mas além disso, você também tem a força do seu avô e a força do seu tio por detrás de você, fortalecendo o seu masculino também. Sim. Muito bacana. Sim, fala. Desculpa, te cortei, mas eu sou eternamente grato a Deus pela vida do meu avô, né? Seu Nelson Júlio de Freitas aí, e meu tio Edgar, cara. Eles dois sem palavras. Eu amo muito meu pai. A gente teve, não sei se vai me perguntar lá na frente, mas a gente teve um tempo de reconciliação aí, né? Antes dele falecer. Foi tremendo. Mas meu avô, Nelson, e meu tio Edgar, meu Deus do céu. Meu tio Edgar é vivo ainda, meu avô já faleceu também. Amo a vida deles como se fossem meus pais mesmo. Que legal, Rafão. Rafão, e como é o seu relacionamento com Deus, o nosso Pai? Cara, é conturbado, hein? Vou te falar a verdade, é conturbado. Porque eu sou o filho rebelde, cara. Eu sou o filho rebelde, né? Eu peço a Deus que não. Deus, por favor, não me ouça. Eu sei que o senhor está ouvindo, mas me perdoe. Eu preciso perder essa rebeldia dentro de mim. Rebeldia, sim. Eu quebro muita cara por não perguntar antes a Deus o que ele acha, né? Então, eu acho que, nossa, tá legal, vou fazer. Lógico, tem todo um planejamento, às vezes, nas coisas que eu vou fazer, nas coisas, assim, que podem impactar muito as nossas vidas, né? Mas tem, cara, coisas que, tipo, não consulta a Deus. Não consulta a Deus. Aí depois eu vou com a minha cara lavada. Deus, né? É isso mesmo que eu tenho que fazer, sendo que o negócio já deu todo errado, entendeu? Eu fiz sem consultar. Então é um relacionamento meio conturbado nessa questão. Mas tem coisas, Vini, tem coisas que eu só consigo resolver na presença de Deus, cara. Né? Tem coisas que, tipo, vou dar um exemplo, não que está acontecendo. Se eu tenho um problema com você, né? Se eu tenho um problema com você muito grave, e eu sei que eu tenho que resolver esse problema com você, porque a palavra dele diz. Só que enquanto eu não entender aonde eu errei, não entender o que eu fiz de errado para você estar magoado comigo, e você nessa situação você não quer, né? Me explicar porque você também está magoado, né? Então, eu não consigo, cara. Eu não consigo procurar alguém para conversar. Eu não consigo procurar você para conversar antes de sentar, né? Às vezes eu nem sento, tomando banho, dirigindo, escovando os dentes. Eu pergunto mesmo para Deus. Eu não sei onde eu errei, mas o que eu posso fazer? O que o senhor quer que eu faça? O problema é quando ele não fala nada, né? O problema é quando ele vai deixando o negócio acontecer e ele vai me testando para entender qual vai ser a minha reação. Então, o meu relacionamento com Deus é assim, né? É bruto no sentido de eu não espero, às vezes as sensações me tomarem, eu não consigo me abrir com ninguém, às vezes eu só me abro com Deus, né? Então, muitas das vezes eu vou tratar a maioria dos meus problemas só com Deus,
O problema é quando ele demora para responder ou ele não responde. Então é na onde eu me frustro, é na onde eu me preocupo, mas no fim acaba dando certo. Então o meu relacionamento também tem evoluído, porque quando eu perdi o meu pai, eu pensei, e agora? Eu com a minha família não vou dar conta de ser o que eu fui, né? Lá no passado, muitas das vezes com a minha mãe e com as minhas irmãs para fazer o papel ali de homem da casa, enfim, eu não vou conseguir. E na noite que o meu pai faleceu, eu falei isso para Deus, Deus, e agora? Eu não vou conseguir. Não falei para ninguém, para ninguém, para ninguém. Não, minto, não foi na noite que meu pai faleceu. Foi uma semana antes do meu pai falecer, né? Que eu não parava de chorar, e no outro dia eu orei e queria chorar, não saiu uma lágrima, Deus falou, para de chorar. Eu já enxuguei suas lágrimas, eu não quero mais que você chore. Só pensa agora no futuro, só pensa agora daqui para frente. Então, eu falei para Deus, Deus, o Senhor conhece meu coração, eu não vou conseguir. E meu pai faleceu na semana seguinte e a mesma pergunta ecoava, eu não vou conseguir ser o que eu era, o que eu fui no passado em relação a suprir ali as necessidades das minhas irmãs e da minha mãe como homem, eu não consegui dar apoio para elas. E eu fui conversando com Deus, aqui de São Paulo até no interior de São Paulo. Aqui da capital, né, até o interior. Deus, eu não vou conseguir. Aí, Deus, como Deus é, né? Eu estava preocupado no caixão, eu estava preocupado na cerimônia, no funeral. Cara, eu cheguei lá, tinha um caixão do melhor, né? Não sei se existe melhor caixão, né? Quando vai morrer, mas tinha, só para tentar dar uma descontraída, né? Tinha o melhor caixão que tinha na funerária, que alguém doou. Cheguei lá, a cerimônia estava, apesar que era um velório, né? Mas a cerimônia estava bonita, a cerimônia estava bem feita. Depois eu fui para casa da minha mãe. Eu estava preocupado porque ela pagava aluguel de uma casa, como é que ia ser? Ela conseguiu um apartamento mais barato ainda. Ela conseguiu um outro emprego. As coisas foram se encaixando, né? Então, o meu relacionamento com Deus, às vezes eu pergunto para ele as coisas e não espero ele responder. A minha ansiedade não deixa ele responder para eu ter calma e as coisas acontecendo. Mas como ele é Deus, ele é misericordioso, né? Eu vejo principalmente isso na minha vida. Como eu sou muito impaciente e a misericórdia dele é maior do que a minha impaciência, ele vai me mostrando as coisas mesmo eu não tendo essa paciência para enxergar, né? Ele vai fazendo na minha vida. Eu sei que eu não posso me apegar a isso, né? Porque vai chegar uma hora e falar, enquanto você não curar essa ansiedade sua aí, eu não vou fazer. Eu espero que eu seja curado antes desse momento chegar. Mas meu relacionamento com Deus é mais ou menos assim, né? Muitas das vezes eu chego tarde para perguntar para ele se eu posso fazer, mas muitas das vezes eu me antecipo. Eu sou muito ansioso e tento prever o futuro e tentar resolver algo que está lá na frente, sendo que nem aconteceu ainda. Mas ele me ama, cara. Eu sinto que ele me ama. Por mais ingrato que eu seja, tem horas, por mais difícil que eu seja, por mais que o meu coração seja duro, né, para algumas coisas, a minha mente não me permita eu enxergar mais ainda lá avançado. Ele me ama, cara. Eu sei que ele me entende e eu espero, antes de morrer, entender 100%. Acho que não dá, né, para entender 100% de Deus, né? Mas tá sempre, uns 90% ali alinhado, né? Entender o que realmente ele vê em mim, né? Entender o que realmente ele espera de mim, né? Não, a sua fala reflete a minha situação e a de a maioria dos homens aqui. A gente acaba, vez após vezes, fazendo só o que a gente quer, né? E Deus realmente tem o melhor para nós. Mas eu creio que essa é a minha história também, e é a de muitos que estão nos ouvindo. Essa dificuldade mesmo, mas o fato de termos essa consciência, você mencionou que você tem essa consciência, você está buscando isso, eu creio que Deus vê. Deus olha com carinho para você, viu, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Que bom ver isso. Aleluia, né? Aleluia. Rafão, e como que você vê o pai do século XXI, o pai moderno? Qual é a sua visão hoje? Cara, eu creio que o mundo aí é moderno, né, meu? O moderno é até demais para mim. Eu sou meio raizão, né? Eu também. Eu sou meio raizão para algumas coisas, cara. E eu creio que sim. O pai, ele tem que se modernizar, né? Principalmente na sua profissão, principalmente na sua linguagem. Eu entendo que, assim, você não precisa falar a linguagem de hoje em dia, mas você precisa entender, cara.
Você precisa entender, porque uma hora ou outra você vai ter que tratar com um adolescente no ministério, você tem que tratar com um adolescente no seu ambiente de trabalho, e até mesmo com o seu filho, pô. Então, se você não se evolui, né, se você não entende essa evolução, você precisa pelo menos entender, você não precisa viver essa evolução, né? Você precisa entender, porque às vezes a evolução que o mundo prega e vem trazendo aí, não se encaixa na nossa geração, entendeu? Eu sou de 89, cara, então muita coisa que eu vejo hoje não entra na minha cabeça. Home office é um exemplo, né? Na primeira empresa que eu precisei trabalhar um dia de home office, eu vim do interior, cara, acostumado a acordar 5 horas da manhã, 7 horas já tá lá 7 horas já tá na empresa, eu não ia nem em casa para almoçar. Então, primeira vez que meu patrão falou, vai precisar trabalhar de home office, a gente vai fazer a troca aí do cabeamento de internet, eu falei pra ele, você vai me desculpar. Falei desse jeito pra ele. Não tô acostumado e pra mim essa coisa de home office é coisa de vagabundo. Olha a minha mentalidade. Olha a minha mentalidade. Tipo, 2 anos depois aí a pandemia, me mostrando que não, coisa de home office não é coisa de vagabundo, né? E hoje eu tô há mais de 2 anos de home office e não troco o home office por nada, cara. Porque tá me permitindo estar mais perto da Helena, acompanhei a gravidez da Camila todinha aqui em casa, enfim. Fora as outras questões de qualidade de vida. Aqui em São Paulo, trânsito, enfim, esses transtornos que nós temos aqui. Então, sim, o homem, sim, o pai tem que se modernizar, mas nunca esquecer das nossas raízes, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, o que vai ajudar a gente a ponderar é a palavra. Opa, né? Tem alguma dúvida? Você acha que você está muito, como os mais antigos diriam, está muito avançado? Não é avançadinho, eu não vou lembrar. Está muito moderninho, né? Opa, peraí. Muito moderninho, ou muito para frente, né? Peraí, será que eu estou muito para frente? Vai na Bíblia, cara. Vai na Bíblia. A Bíblia não vai deixar você falhar. Mas sim, a gente tem que acompanhar essa modernidade. A gente tem que ir se atualizando, porque de repente o Samuca tá com quantos anos? 6. Samuca tá com 6 anos, daqui a pouco ele tá com 12, 18, e dependendo, se a gente não entender a linguagem dele, a gente pode... A Helena também, tá com 4 meses, daqui a pouco 4 anos, né? E se a gente não entender a linguagem de evolução deles, em algum momento a gente vai falhar. Em algum momento a gente vai sim deixar a desejar. E o mundo tá aí, né, meu? Infelizmente o mundo tá aí. E o mundo tá super atualizado, né? No que eles acham que é bom, né? Mas enfim, né? A gente tem que se atualizar. Assim. E você falando, assim, o mundo tá super atualizado e interessado em falar com os nossos filhos, né? Interessado. Aí que tá o perigo, né? Interessado. Cara, onde você vai? Principalmente na parte da sensualidade, né, cara? Nossa. Aonde você vai? Eu de vez em quando deixo o YouTube rolando aqui, nos louvor, e vai aparecendo alguns canais, né, cara? Tipo, uns canais que você fala, aonde entra, aonde deveria entrar a sensualidade, cara? Tipo, o canal de um caminhoneiro que eu sigo lá nos Estados Unidos, cara. Tipo, o cara é um cara família, um cara que não fica postando baboseira, ele mostra a realidade de um caminhoneiro lá nos Estados Unidos, mas, cara, do nada, ele tá... Você vê que é nítido, pra nós, e a gente percebe, fico imaginando pra uma criança que às vezes não conhece o que é sensualidade, mas vai despertar o interesse em saber o que é, cara. Então, tá terrível. É verdade, por isso que é importante a gente se antenar na linguagem, na tratativa, como você muito bem falou, sem perder ali os costumes, as raízes, porque são essas raízes, ao meu ver, essas raízes bíblicas de valores milenares, como tem a palavra, que vão manter os nossos filhos, mesmo em um mundo moderno, com uma fala moderna, nos caminhos do Senhor, né? Justamente, concordo. Rafão, você mencionou já no comecinho aqui da sua fala, o seu relacionamento com seu pai, mas quais são os legados que o seu pai deixou para você? Existe algo que você queira acrescentar já nessa sua fala, que você já mencionou meio por cima como foi seu relacionamento com ele? Boa. E me dá a oportunidade de dizer aqui que meu pai também não foi o pior pai do mundo, né? Meu pai, fora de sério, cara. E o maior legado, cara, que meu pai me deixou foi a humildade, cara.
A humildade. Meu pai era tão humilde, cara, tão humilde, mas tão humilde mesmo, que ele sabia chegar, permanecer e sair de qualquer lugar. Ele podia chegar num lugar que o pau tava quebrando, ele conseguia converter aquilo em alegria, sabe? Infelizmente, na base da bebedeira, das festas aí e tal, né, que a gente não se alegra, né, que era um dos motivos das nossas brigas também, mas o legado que meu pai deixou não foi a questão da bebedeira, não é isso, mas foi a questão da humildade, de você saber chegar num lugar, se portar num lugar e sair do lugar, quando existir a necessidade de sair. Né? O que eu quero dizer? Meu pai me ensinou, através da sua humildade, você estando certo ou você estando errado, você vai conseguir entrar, porque dependendo aonde você quer entrar, se você não for nem um pouco humilde, cara, você nem passa na porta. Quem dirá permanecer? E ter a humildade de saber quando você está errado e precisar sair. Então, esse foi o maior legado do meu pai, cara, né? A humildade de estar aí em algum lugar, a humildade de permanecer, de sair, enfim, né? O relacionamento. Meu pai não era uma pessoa má, cara, né? A gente acredita que tinha muita coisa espiritual enraizada ali. Ele era refém, né? Meu pai era refém do diabo, né, cara? Infelizmente. Ele deixava o inimigo usar muito a vida dele. Mas o meu pai era uma pessoa que, se ele tivesse condições de tirar, muitas das vezes, ele tirava do corpo dele sem ter condições para dar para outra pessoa, né? Tirava da boca dele para dar para outra pessoa. Enfim, tirava da gente que não tinha muito para dar para uma pessoa mais necessitada ainda. Então, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai tinha um coração muito amoroso, cara, muito amoroso mesmo. Que o legado dele foi esse, cara. Não importa o que você tenha, o que você não tenha, respeite, seja humilde e ame as outras pessoas, né? Legal, legal. Ó, aproveitando aqui, você mencionou que teve a oportunidade de conversar com seu pai ali, né, depois que você alcançou aí a maioridade. Você quer falar como que foi? Sim, eu acho interessante, cara. Acredito que seja interessante, porque foram os melhores anos da minha vida em relação ao meu relacionamento com meu pai, né? Vivi até lá 20 anos, né? Desde quando eu nasci, uma relação muito conturbada com meu pai. Porém, os 5 anos que o Senhor permitiu, 5 anos, acho que até um pouco mais, que o Senhor permitiu que a gente se reconciliasse aí e vivesse em paz. Foi muito bom, foi muito bom. No detalhe, como que aconteceu, né? Eu, por volta dos meus 25, 26 anos, acho que até menos, cara, eu sou meio ruim de memória, mas muito jovem mesmo, eu tive que colocar a minha mãe na parede, cara. Não coloquem amor nas minhas palavras, mas eu tive que dar um chacoalhão lá em casa, porque eu era muito injustiçado, cara. Eu trabalhava para colocar as coisas dentro de casa, né? Meu pai nunca estava bom, meu pai me ofendia muito, e muitas das vezes com agressão física mesmo, né? Não só verbal, e enfim, me machucou muito isso, e eu coloquei minha mãe na parede e falei: mãe, ou sou eu dentro de casa ou é meu pai. E eu dou graças a Deus pela escolha que ela fez, que foi ter ficado com meu pai, entendeu? Mas espera aí, Rafael, como assim? Não, porque eu creio que primeiramente é o seu marido, cara. Seus filhos, depois Deus é gracioso, enfim. Mas isso na época não entrou no meu coração, então tá bom, né? A senhora fez a sua escolha, eu tô saindo de casa. E morei numa república, cara, há bons tempos, né? Antes de conhecer a Camila. Fui pra China, morei na China 6 meses, fui a trabalho e tal. E nada do meu pai falar comigo, né? Porque eu não entendia. Meu pai, quando eu saí de casa, falou que eu nunca mais pisaria em casa. Mas dentro de casa ele não queria ver nem pintado de ouro. Então era meio difícil. Mas aí eu fiquei bom tempo morando fora de casa, né? Fui pra China, voltei. Aí eu conheci a Camila, né? Porque foi um presentaço de Deus a Camila na minha vida, cara. Se não fosse a Camila na minha vida, eu sinceramente, lógico, a gente tem a graça e a misericórdia de Deus. Mas se não fosse a graça e a misericórdia de Deus e a Camila na minha vida, eu não sei onde eu estaria. Então eu conheci a Camila, comecei a me relacionar, vamos namorar. Apresentei pra minha mãe, meu pai não quis estar em casa e tal. Aí a gente foi avançando o nosso relacionamento, e eu sempre falava: um dia eu vou morar em São Paulo. Eu morava lá em Sertãozinho na época, e a Camila sempre foi daqui.
A gente se conheceu, resumindo também, no encontro de igrejas, né? Aí noivamos, né? Chegamos a noivar e falei para minha mãe, mãe, eu não trago a Camila para Sertãozinho, para o interior, não trago. Então, tô vazando para São Paulo. Não vou ficar aqui, não gosto daqui, não gosto. Acostumado com cidade grande, morei na China, morei em Ribeirão Preto, que é 6 vezes maior lá que Sertãozinho, morei em Uberlândia. Falei, então, tô indo embora. Deus ouviu a minha oração e esse é o momento. Eu tô indo embora. Isso a hora que caiu nos ouvidos do meu pai, cara, mudou uma chave, acredito, no coração dele e na mente dele, né? Eu me lembro que eu não tinha mudado ainda para São Paulo, mas já estava ali em fase de fazer a mudança, e minha mãe me falava, eu ligava para minha mãe todo domingo, né? Na mesma cidade, 10 km de distância, eu ligava para minha mãe porque eu não podia ir em casa, cara. Eu não podia ir em casa para não ter confusão. Falando com a minha mãe, hoje, minha mãe falava, hoje seu pai perguntou de novo, quando que você vai embora, né? E foi mais ou menos uns 6 meses ela falando, seu pai tá perguntando quando que você vai e tal. Aí teve um dia que ela falou, seu pai hoje chegou do serviço, chorou que nem criança, né? Chorou que nem criança, tá falando que não vê você longe dele, né? Que ele sabe que ele é um pai mau, mas que ele te ama muito. E, tipo, eu, coração duro, nem dei muita atenção. Eu falei, mãe, agora ele quer falar isso pra mim, né? E daí, tipo, virou algo em mim também, né? Eu lá, turrão, mas algo começou a amolecer meu coração. E daí pra frente, acho que foram mais uns 6 meses até o casamento, né? Aí, não, minto, uns 6 meses até eu me mudar pra São Paulo. Aí no dia que eu fui me mudar, eu chamei meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs, né? Eu falei, vou agradecer, não sei o que vai acontecer lá e seja o que Deus quiser. Aí eu comecei falando, muito obrigado por tudo até aqui, quero agradecer, entre tantos e barrancos nós estamos até aqui, fiz um discurso lá, né, todo mundo chorou, e eu falei, pai, eu tô indo, mas eu não vou voltar. E não é porque eu te odeio, não é porque eu não gosto de você, mas porque é uma etapa que eu preciso vencer na minha vida. Então, a Camila é uma mulher de Deus, a Camila é uma herança de Deus na minha vida, e eu vou para lá para fazer família com ela. Então eu não volto por causa disso, porque eu sei que se eu precisar voltar, você vai abrir as portas para mim, né? Mas eu vou com a intenção de não voltar. E aí chorou, me abraçou e tal, e a gente ali meio que se reconciliou, mas no dia do meu casamento foi o ápice, cara, né? Aí passaram-se acho que mais um ano e pouquinho depois desse dia, eu me casei com a Camila, e no dia do casamento meu pai falou que me amava sóbrio, né? Pela primeira vez, cara, aos 25, 26 anos de idade. Meu pai veio falar pra mim que ele me amava. Aí veio a pandemia, ele faleceu, mas antes de vir a pandemia ele falecer, a gente teve bons momentos. Ele veio para São Paulo, a gente foi para a Arena, assistiu o jogo do Coringão, eu fui para casa dele, a gente fez altos churrascos, a gente conversava bastante, rolava assim umas farpas ainda, mas a gente se resolvia ali, não ia muita mágoa pro coração. E, cara, foi assim que a gente se reconciliou. Infelizmente, né, ou felizmente, porque Deus sabe o que faz, a gente teve muito pouco tempo para viver ali como melhores amigos, né? Porque eu sempre quis um pai para ter como meu melhor amigo, né? Eu sempre tive que é Deus, né? Que está sendo Deus, mas eu queria ter ali um pai biológico que fosse meu melhor amigo, né? E tive pouco tempo para desfrutar disso, mas eu creio que o propósito de Deus com a recolhida dele foi maior. Cara, que testemunho maravilhoso, meu. Essa reconciliação, você e seu pai, eu me emocionei, eu tive que me segurar aqui. E sabe o que eu vejo? Que por mais que nós, seres humanos, tenhamos as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas dores, os nossos calos emocionais, nossa, eu vou guardar isso comigo, os nossos calos emocionais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então tem certas atitudes que nós tomamos que reflete que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu acho que o choro do seu pai, sabe, assim, poxa, meu filho vai embora. Então, por mais, né, que tenha sido ali um pai duro, né, com as suas falhas, esse choro, eu acho que reflete a imagem e semelhança de Deus, sabe? E falar que ama, mesmo quando você completou ali 25 anos, depois de tantos anos,
Ele conseguiu, né, falar que ama. Não sei, talvez se ele já ouviu do pai dele isso, enfim. Mas eu acho que isso também mostra a imagem e semelhança de Deus no ser humano, né? Então, assim, por mais que nós tenhamos nossos calos emocionais, como você muito bem falou, é possível nós termos boas atitudes ainda. E essa história sua com seu pai é uma história linda, cara. De reconciliação, nossa, muito forte. Sim, e eu creio, não estive presente, mas existem relatos, né, de pessoas confiáveis que no leito de morte, meu pai, cara, ele conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Ele se desviou da palavra de Deus com 13 anos de idade por causa de uma namoradinha, cara, né? Mas ele era batizado, enfim, conhecia a palavra como ninguém. Tanto é que quando ele entrava nas crises de existência dele, ele pegava a Bíblia para ler, cara, pra você ter noção. Às vezes bêbado lendo a Bíblia, cara, né? Meu pai era um cara que ele bebia muito, mas ele tinha alguns problemas renais, acho que o álcool não fazia tanto efeito, né? O médico falava isso. O álcool não fazia tanto efeito no cérebro dele. Então, tipo, ele ficava assim, meio grogue, mas, cara, muito consciente no que fazia. Meu pai, pra você ter uma noção, dirigia melhor bêbado do que são. São faltava. Meu pai sempre andou de moto. Quando ele tava ação, faltava muito reflexo nele. Era coisa de louco, cara. Mas enfim, voltando ao leito de morte dele, eu creio que a reconciliação dele com o Pai, né, com o Pai Celestial, cara, foi aos 49 do segundo tempo, cara. Foi no leito de morte, né? Porque meu pai era muito debilitado de saúde, já vinha sofrendo demais, e a gente acredita que meu pai pedia até a morte, cara. Meu pai pedia a morte. Ele sofria demais com problema nos rins dele, entendeu? Aí ele pegou Covid e não aguentou a primeira sessão dos rins, como que fala? Ai, falhou a memória. Poxa, eu não sei. Hemodiálise. Hemodiálise. Ele não aguentou 3 minutos na máquina de hemodiálise quando ele precisou fazer. Ele entubou e tal, mas antes dele entubar, ele ficou mal por 3 dias, eu acho, 3 ou 4 dias no hospital antes de precisar entubar. E lá tinha uma enfermeira que era amiga dele de escolinha, de fundamental, cresceu com ele na igreja até a época que ele ficou, e ela falou da palavra de Deus todo santo dia pro meu pai. Todo santo dia, até que meu pai... ela não fala, mas eu entendo que o Espírito Santo conduzia ela a entender, ó, chega, que o que tinha que ser feito já foi feito. E eu creio que foi no dia que eu estava tentando chorar, né, pelo meu pai, e eu não conseguia, eu estava nervoso porque eu queria chorar, eu estava pensando que era um mau filho, pô, não consigo nem chorar por causa do meu pai, né, e o inimigo falava, né, tá vendo, as emoções voltaram, você odeia seu pai, você não consegue chorar. Aí foi aonde o Espírito falou, chega, porque o que tinha que ser feito eu já fiz, então pare de chorar. Aí foi onde veio a paz, então eu creio que foi muito lindo, infelizmente, por conta da situação, mas foi muito linda a reconciliação que meu pai teve com o nosso Pai Eterno, né? Então, ele conseguiu também se reconciliar ali no seu leito de morte. E é a paz que está no nosso coração, né? E eu parto do princípio também que nosso Deus não é um Deus de engano. Então, eu me apego nessa paz porque se não fosse da parte de Deus, o inimigo não tem paz para nós, entendeu? Sim. O inimigo não tem paz. Então, eu me apego nesse sentido. Deu tempo, né? Infelizmente não foi por mim, por mais que eu tenha mandado muita mensagem para ele, não sei se ele visualizou as que eu mais queria que ele visualizasse, mas se não foi por mim, amém, foi por outra pessoa. Foi por outra pessoa e o que mais importa é que eu vou ver ele na eternidade, entendeu? E aqui também o que mais importa é que ele falou que me amava, sinceramente, a gente se reconciliou. Porque eu fico parando e pensando, se eu não deixasse Deus agir no meu coração, meu pai tivesse falecido e eu não tivesse me reconciliado com ele, como que eu estaria hoje, né? Como que eu estaria hoje? Hoje você está em paz com o seu pai, né? Seu pai biológico, né? Estou em paz com ele, meu relacionamento com ele, e estou em paz também com o relacionamento dele com o pai, entendeu? Dele Sim. com o pai, com Deus. Porque meu pai, cara, ele não dava paz para nossa mente, sabe? Para nossa cabeça. Era um meninão de 50 e poucos anos, cara. Era um meninão, saía de casa sexta-feira, chegava domingo, e era loucura. Então a gente não tinha paz, cara. A gente não tinha paz. Hoje, você tá dando graças a Deus que seu pai morreu. Não é isso. Eu dou graças a Deus que ele cumpriu o seu tempo aqui na Terra, mas eu creio que ele está na eternidade. A gente vai ver ele na eternidade, cara. Ele está, né? Ele deu tempo dele se reconciliar. E isso nos traz paz, entendeu? Faz muita falta mesmo. A saudade aperta. Tem dias que só eu e Deus
né? A gente sabe que a saudade faz com a gente, mas a paz que excede todo entendimento, a Amém. paz que excede todo entendimento, é que habita em nós, cara, porque foi tenso. Rafão, são os nossos calos emocionais, né, meu amigo? Cara, assim, porque calo na mão, velho, a gente passa um cremezinho ali, para de doer e já era, mas na alma é difícil curar, né, cara? Puxa vida, os calos na alma, cara. É Você difícil. foi profundo com essa fala sua aí, os calos na alma. Eu acho que isso dá um sermão bonito na igreja, viu? Cara, eu tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra. No período que meu pai Nossa. descobriu o Covid, no período que ele ficou internado, entubado, tem a ver com a arca, cara, a arca de Noé. Aí você para, putz, que tem a ver, né, meu? A morte do pai do cara com a arca, cara. Mas era no sentido de que Deus deu tempo para Noé, Deus deu material para Noé, Deus deu recursos para Noé, e Noé cumpriu a obra dele, entendeu? E a gente? O que falta para a gente cumprir a obra, né? Sim. O que falta? A gente tem tempo, ainda temos tempo, né? A gente tem recurso, mas a gente tem recurso para levar a palavra de Deus. E o que tem nos faltado? Então, você vai aprender antes do dilúvio ou na hora do dilúvio? O que você vai querer fazer, né? Qual que é a sua decisão? Em resumo, entendeu? Que é a palavra. Então, eu creio que... Eu não tive oportunidade ainda, né? De levar aí, de compartilhar essa palavra, mas eu sei que no momento certo Deus vai disponibilizar aí. Eu creio que essa palavra vai alcançar, né? Amém. Amém, meu amigo. E quais legados você quer deixar para Helena? Cara, eu só penso em deixar para ela o caráter de Cristo, cara. Eu só quero que ela tenha. Eu não quero que ela tenha nem o meu caráter, né? Porque o meu caráter, ele é duvidoso, né? Eu já melhorei muita coisa, mas não sei, hoje eu tô dando risada contigo, amanhã eu posso estar chorando contigo, eu posso estar nervoso contigo, e não. O caráter de Jesus, não. Ele só proporciona a paz, cara. A paz e todo entendimento e a certeza de que ela terá uma conduta, né, exemplar, uma conduta reta. Então, eu quero fazer de tudo. Se eu falhar nisso, eu não sei se eu me perdoaria, cara. Eu não sei. Então, o legado que eu quero deixar é o evangelho, mas, acima de tudo, é o caráter de Jesus para ela. Amém, Rafão. E o que você diria para aquele homem que descobriu que vai ser pai? Qual o recado que você dá para esse homem? Cara, se prepara. Se prepara em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Financeiro, emocionais, mas principalmente o espiritual. Porque é a partir do momento que a gente gerou, né, a Helena, que a gente conseguiu né, esse milagre, né, porque a Camila também não podia. A Camila tinha os problemas dela, não podia engravidar. Mas principalmente a nossa fé, o nosso espiritual, não teve como, ele mudou, né? Essas coisas mudaram, porque tudo que Deus disse um dia que ia acontecer, e às vezes a gente deixou vazar, né? A gente perdeu essa visão, a gente perdeu esse entendimento, foi acontecendo e realmente tudo mudou na nossa vida. Então, muitas mudanças virão. Cara, e tipo, não se preocupa. Ah, não vou dormir durante 2 meses. Meu, isso aí é o de menos, cara. É o de menos. Perrengue, não é legal. Pô, meu. Mas o amor que você sentirá, que você já deve estar sentindo pelo seu filho, sua filha, vai recompensar todas essas situações aí. São minúsculas, cara. E ter filho não é sofrimento, não, meu, é investimento. Porque, querendo ou não, tudo que você sofre ali sem dormir, né, vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. Uma pessoa... Meu, como é que você vai xingar? Como é que você vai ficar... Xingar não, misericórdia. Como é que você vai brigar com um recém-nascido que não deixa você dormir? Se é com o vizinho chato de cima, né? Que eles me ouçam agora e tentem melhorar. Você consegue dar uma interfonada e dar uma brigada, uma discutida ali, né? Ô, me ajuda aí, meu. Você tenta... Como é que você vai explicar para um ser humano recém-nascido? Então aí já é Deus te tratando, cara. Deus te dando sabedoria, Deus ajustando o seu temperamento, suas emoções. É só bênção, cara. Filho, é só bênção. Eu creio que Deus te honrará muito te dando um filho e vai te honrar mais ainda você sendo pai, cuidando de uma vida. Na hora, Rafão, sabe as palavras. E para você ser pai como que você finaliza? Pode ser uma palavra, um pensamento, uma frase, o que você quiser.
Cara, ser pai para mim é ter a responsabilidade, né, de viver não, de disponibilizar para minha filha, né, tudo aquilo que eu não tive e tudo aquilo que eu tive, né? De que maneira? Trazendo apenas o melhor para ela, trazendo apenas aquilo que realmente importa para ela, né? Ser pai é você abdicar das suas necessidades, abdicar dos seus desejos para satisfazer um desejo do seu filho ou para satisfazer apenas uma necessidade. Às vezes o seu desejo vou dar um exemplo, trocar de carro. Meu desejo sempre foi trocar de carro, cara. Só que eu não tenho dinheiro para comprar um carro à vista, né? Não tenho dinheiro. Então eu me abdico do meu sonho, abdico não é necessidade, eu tenho meu carrinho aí, 97, mas tá a ponto de bala. Então é abdicar de um desejo, cara, para uma necessidade da sua filha, né? Então isso é muito bom, né? Por mais difícil que seja, é muito bom. A gente vê que a gente amadureceu. E ser pai, cara, é tudo isso. É tudo isso, é uma nova fase, é um novo comprometimento com a sua própria vida, porque, eu preciso emagrecer, que daqui a pouco a Heleninha vai estar correndo para lá e para cá, e eu não tenho fôlego, não vou ter fôlego suficiente. Ser pai é evoluir profissionalmente, que daqui a pouco, ainda mais menina, cara, menina custa caro, velho. Menino já é caro, agora menina, meu Deus, cara, é dos pés à cabeça pra pôr coisa, cara, misericórdia. Então ser pai, cara, é tudo de bom, velho, e ser pai vai sempre te levar a evoluir, porque você tem uma responsabilidade maior que a sua vida, cara. Legal, legal. Rafão, puxa vida, cara, que privilégio, que boa essa conversa nossa, hein? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras, por ter compartilhado conosco aqui a sua história, forte, bem profunda essa conversa, viu? Eu creio que muitos homens vão se ver em você e serão fortalecidos pelo seu testemunho, apesar da história que você teve com seu pai, você se reconciliou e apesar dos seus calos na alma, você é um homem que está em paz com seu pai, com seu passado, e isso te fortalece para o futuro e para poder, com autoridade, direcionar outros homens, cara. Deus te abençoe, viu? Louvado seja Deus pela sua vida. Amém, Vini. Glória a Deus. Te agradeço por esse tempo. Fiquei super confortável aqui, né? Super alegre, né? Feliz por poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha história, né? Um pouco do que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. E a intenção é essa, né? Que a gente diminua nesse papo aqui para que ele cresça, né? Que a graça e a misericórdia dele venha crescer aí mais e mais, que o amor, que o perdão, enfim, né? Que apenas ele cresça, né? E a gente venha diminuir, que nós sejamos apenas instrumentos aqui para a obra dele. Amém, amém, meu amigo. E esse foi o Legado Paterno de hoje com o meu amigo Rafael Freitas. Até o próximo episódio.